vocês estão relatando, mas se nega a aceitar a ajuda da família. Como proceder nessa questão? É a pergunta da Elisângela Rocha. Olha, a primeira, quando alguém chega para mim, é paciente, tem alguém que está assim, geralmente eu recomendo que essa pessoa fale para ela me visitar, né? Porque quando é os familiares que estão falando, a pessoa muitas vezes não dá muito crédito. Mas quando alguém que é especialista, que já teve vários casos de atendimento de pessoas com síndrome de pânico, e aí a gente vai passar para ele essa informação e dizer para ele que tem solução. Uma coisa interessante, Luiz Alberto, que tem muitas pessoas que acham que não tem cura. Então ele nem pensa em ir. Sabe por quê? Porque ele acha que vai lá e vai ficar pior, vai ficar frustrado. Quer dizer, estão dando a esperança para ele de uma cura que não vai acontecer. Aí ele nem vai, ele nem tenta. Então, ele vai e a gente vai conversar com ele e dizer que tem jeito dele ter uma qualidade de vida melhor do que ele está tendo, porque ele está sofrendo muito. Então, a gente é solícito em relação ao sofrimento dele e empático em relação ao sofrimento dele para ouvir e entender o que está acontecendo, porque tem muitos familiares que falam isso é frescura. Isso aí é porque não aprendeu, não sabe o que é vida difícil. Só a pessoa que tem pânico é que pode descrever com clareza realmente como que é o sofrimento interno dessa pessoa. Dr. Lindomar, sem dúvida alguma, isso acontece muito. Até porque é raro vir um transtorno de pânico ou uma ansiedade generalizada sem depressão. Se a pessoa manifesta a princípio o pânico e mantém com quadros repetidos de crise de pânico, ela com certeza vai ter um quadro de depressão. Mas o que acontece é que tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto o pânico estão relacionados com a deficiência do mesmo neurotransmissor no cérebro. Por isso que o mesmo remédio trata isso tudo. Então, raramente a pessoa vai ter pânico sem ter depressão. E a depressão traz uma sensação de desesperança extremamente intensa. A pessoa que está deprimida, ela tem a certeza que nada... Né? Desanimado. A pessoa tem a certeza que nada que se faça poderá mudar esse quadro de sofrimento que ele está. Sim. Por isso que metade das pessoas com depressão não se tratam. Olha aí. Porque a família não consegue levar a um tratamento ou não tem assim, um suporte familiar para isso. E a pessoa acaba tendo uma desesperança e não conseguindo ir ao tratamento. Então, a família levar para ele as informações que aquilo tem remédio, que aquilo é um adoecimento, que tem 90% de chance de cura, vai ajudar a ele a se motivar. E eu gostaria de passar aqui, Luiz Alberto, uma técnica bem rapidinho, Essa técnica, se eu passar ela aqui para o nosso ouvinte, aqui tem um ouvinte também aqui, da Grande Goiânia, que pede para não se identificar. Ela diz que eu tenho esses sintomas, mas o meu maior medo é perder os meus filhos. Eu não tenho medo de morte, não é isso, mas eu tenho medo, fico pensamento negativo o tempo inteiro, medo de perder os meus filhos, não de eu morrer, mas de perder os meus filhos. E eu tenho esses sintomas. E se o telefone toca, por exemplo, eu já fico pensando que é uma notícia ruim, que aconteceu com alguma coisa com o meu filho, né? Uma imagem de tragédia sempre vem e o meu organismo trava. Sim, doutor Dinho, fique à vontade. Sim, a gente vê que é um foco específico de temor. Então, a ansiedade mais comum é uma ansiedade generalizada. E nesse caso desse temor dela é imaginário. É um temor de uma avaliação de risco extrapolada. O risco de acontecer alguma coisa com os filhos dela existe, é real. Mas quem tem ansiedade sempre tem uma sensação de risco extrapolada, muito maior do que a real. Então ela, mesmo analisando, olha, eles saíram com pessoas boas, olha, saíram para a igreja, eles não bebem, mesmo analisando um monte de coisa assim, ela continua com a sensação irracional de que algo de ruim vai acontecer. E a pessoa, quando tem isso, não tem muito controle sobre essa sensação de risco. É semelhante a alguém, só para ilustrar, alguém que tenha medo de aranha, se eu mostrar uma foto de aranha, a pessoa sente medo, mesmo sabendo que foto de aranha não oferece risco. Então, a sensação de medo, ela vem meio determinada por conteúdos internos, inconscientes e determinada neurobioquimicamente. E aí que, tendo esses focos de medo, que podem ser vários, né, o dela é a saúde, a integridade dos filhos, tendo esse foco de medo, a pessoa começa a descarregar um pouquinho de adrenalina e tira a atenção do foco outro e coloca a atenção na própria saúde física, achando que vai morrer naquele momento. Então, para quem tem a síndrome de pânico, existe uma técnica chamada acalme-se. É um método mnemônico, ou seja, cada letra da palavra acalme-se, ela corresponde a uma postura mental que a pessoa tem que tomar naquele momento. Então, a letra A, que é o aceite.
aceite a crise de pânico. Já teve várias crises de pânico no passado, está em tratamento de crise de pânico, sabe que a crise de pânico está acontecendo e sabe também que a crise vai passar. Né? Porque a pessoa que tem isso repetidamente, ela sabe como que é o início, meio e fim da crise. Então, aceite que tem a crise. Porque o que acontece? Quanto mais a pessoa nega de ter a crise, não posso ter a crise, aqui não pode acontecer, não pode acontecer de novo. Quando ela fala, tá bom, então vem crise, e isso é meio caminho andado para não ter a crise. Então, aceite que tem a crise, sempre pensando e lembrando que vai embora. Que a crise vem do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Então, a letra A do acalme-se. A letra C do acalme-se é contemple. Contemple sem julgar. Observe as coisas à sua volta, observe as pessoas que estão à sua volta. Às vezes está no escritório, no trabalho, ou de repente dentro do carro, né? Observe os outros carros, olhe externamente para outras coisas. Isso serve para tirar o foco do próprio sintoma físico que está acontecendo. Então, esse contemplamento sem fazer julgamentos. Porque a pessoa, naquele momento, ele está observando só a batida do coração, achando que é infarto, a falta de ar, achando que está morrendo. Então, contemplar coisas externas vai ajudar a pessoa a diminuir a intensidade da crise de pânico. A letra A, do acalme-se, haja. Então, muitas vezes a pessoa está numa atividade de trabalho, por exemplo, aí ele para tudo que está fazendo para ter a crise. E aí, às vezes, até pega o carro, vai embora para casa, e aí ele tem a impressão que o que fez parar a crise foi ele interromper tudo que estava fazendo. E não é real. O que acontece é que a crise passa de qualquer maneira. O que acontece é que, se ele mantiver em atividade, nem que ele diminua um pouco o ritmo do que ele está fazendo, mas ele mantenha-se em atividade, isso vai tirar o foco e vai ajudar a diminuir a intensidade e vai abortar a crise. Não estou fazendo nada e veio a crise. É uma técnica legal também, contar de 100, do número 100, e ir subtraindo 7. Vai subtraindo 7 do 100, ou seja, é um momento em que o raciocínio matemático vai dar lugar a um raciocínio que era de sobrevivência, um raciocínio que era totalmente ligado ao sistema límbico, ligado ao sistema de temor. E dessa forma a pessoa consegue diminuir bastante o foco. Então, o L agora. O L. Libere o ar, libere-se. Libere os músculos. Geralmente a pessoa contrai os músculos, né? Ele pode até, inclusive, contrair e ir relaxando aos poucos. Não só libere os músculos, mas libere a respiração. Então, existe uma técnica muito boa que muitas vezes a pessoa, não, respira fundo, respira fundo. Não é só respirar fundo, é respirar fundo e respirar devagar. Então, a técnica outra que eu estou colocando dentro do L do Libere, que é a técnica 6 segundos por 4 segundos. Então, a pessoa inspira em 4 segundos, contando até 4. Em 4 segundos e... mais devagar, eu respirei muito rápido. Mas expira em 6 segundos, inspira em 4 segundos e expira em 6 segundos. Isso traz uma melhora muito grande dos sintomas, porque a maioria dos sintomas estão relacionados com a hiperventilação, que causa um aumento do pH do sangue e os sintomas físicos, principalmente de dormência nas mãos e etc. E M, né? Mantenha os passos anteriores. Então, lembre de aceitar, de manter o que está fazendo e ver como está a respiração e colocar ela de uma forma mais lenta, né? Então, o M é de manter os passos anteriores, não pode fazer e parar. E o E, né? Acalme-se. O primeiro E. Examine seus pensamentos. O corpo, ele entende os pensamentos como verdade, como se estivesse acontecendo, o corpo. Mas os pensamentos, eles não são a realidade. Então, se eu interpreto um pensamento que nitidamente está equivocado em relação ao medo, e eu já trabalhei isso em psicoterapia, eu entendo que isso, eu vou ter que tentar dar uma selecionada nos pensamentos que vêm. Então, em vez de eu ir deixando acontecer uma sequência de acontecimentos catastróficos na minha mente, eu interrompo essa sequência examinando o que está acontecendo. Porque se eu nem prestar atenção que está vindo um monte de catástrofe na minha mente, eu não vou conseguir mudar. E aí, na hora que eu presto atenção, ou seja, que eu examino o que eu estou pensando, eu modifico, afirmando coisas positivas. Vai passar, eu consigo, está tudo bem, está tudo certo, né? Então, examinar os próprios pensamentos. O S é sorria. Nós sabemos que a atitude mental, ela
modifica a atitude física, né, Luiz Alberto? Se a gente está se sentindo bem, capaz, a gente, né, estufa o peito, estou corajoso, né? E o sorriso libera endorfina. E o sorriso vai liberar endorfina e o sorriso vai trabalhar na mente da pessoa os motivos que ela tem para sorrir. Então ela vai lembrar da criança dela brincando, ela vai lembrar de uma piada que um colega contou e sorria que já vai vir motivo para sorrir. E espere que a crise ela é autolimitada. Não adianta, né, apavorar querendo que a crise passe logo, que ela vai passar de qualquer maneira, é uma questão de ter paciência de esperar. Inclusive esse aceite, ele é em primeiro lugar porque ele é o mais importante. Por exemplo, nós temos uma medicação emergencial que a gente usa somente enquanto as outras medicações ainda não fizeram efeito, que é o Rivotril mesmo, que é um sublingual de uma formulação de uma dose muito baixinha, que é de 0,25, 8 vezes menor do que a dose que as pessoas usam para dormir. Quando a pessoa, muitas vezes, tem um comprimidinho no bolso, ele não tem crise. Por quê? Ele sabe que se tiver a crise, é a segurança, ou seja, ele aceita. Na hora que começa a crise, fala, então pode vir, crise, que eu estou comprimidinho aqui no bolso. Aí, tem uma arminha para você, rapaz. Aí dá uma arminha aqui, porque o comprimido é muito eficiente, é por isso que vicia. Ele tem um efeito super rápido de alívio imediato, questão de 5 minutos tira a crise. E aí a pessoa, entendendo que pode ter a crise, ele não tem a crise, e nem precisa tomar o comprimido. Então o aceitar, ele é muito importante. Aceitar que a crise aconteça, aceitar que tudo pode acontecer e que nem tudo está no nosso controle. Tem uma máxima do Jung que tudo que você resiste, persiste, né? Isso. Deixa passar por mim, mano. Tudo que resiste, persiste. A gente fortalece aquilo que a gente nega dentro da gente. Quanto mais a gente nega, mais a gente fortalece. Gente, como é bom ouvir vocês aqui no Ponto de Vista. O ouvinte também, sim. Também, e todos aí da bancada. Para finalizar. Há um tempo atrás, eu sentia muita falta de ar. Às vezes eu estava num lugar bem ventilado e mesmo assim eu ficava puxando ar, com muita falta de ar. Às vezes eu fui tomar aerosol e eu tinha que tirar a bombinha do nariz para mim poder respirar, porque aquilo ali parece estar me abafando. Aí eu fiz os exames todos, né, de pulmão, de coração, e o médico falou para mim, olha, você não tem problema de pulmão, de coração, nada, você está normal, mas você está com síndrome do pânico. Aí eu entrei em pânico. O médico falando que você tem? Na internet sobre os sintomas. Eu vi que tinha muitos sintomas que eu não sentia, né? Eu tinha mais, era falta de ar e agonia. Mas aí eu fui orar. Opa, desculpa, foi eu que acabei desligando aqui, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Sim, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, sim, e aí? Sim. Mas aí eu fui pesquisar na internet sobre os sintomas, e eu vi que tinha muitos sintomas que eu não sentia, né? Eu tinha mais, era falta de ar e agonia. Mas aí eu fui orar ao Senhor, né? E Deus me curou dessa agonia, dessa falta de ar. Hoje eu sou normal, não tenho isso, mas graças a Deus eu não tive que fazer o tratamento. Se eu tivesse que ter feito, eu tinha feito, mas eu não precisei. Tá, eu não disse o nome. Meu nome é Luziane, aqui do Norte Ferroviário. Ah, Luziane. Ô, Luziane, obrigado, sim, doutor Lindomar. O caso dela, na minha perspectiva, é um ataque de ansiedade, né? Tem pessoas que durante a noite, elas acordam, elas têm que ficar sentadas para respirar. Porque realmente ela começa a ficar abafada aqui, não consegue puxar o ar. É uma crise, na minha perspectiva, né? É uma crise de ansiedade mesmo. Chamada também terror noturno. Terror noturno. A pessoa muitas vezes acorda já com uma sensação de morte. É como se fosse uma crise de pânico no meio do sono. Justo. E aí, em alguns casos, elas até sentam na cama para poder respirar melhor, né? Não tá conseguindo. A Simone informa que foi diagnosticada com síndrome do pânico. Ela tem pavor de rato. Isso é normal? O pavor, ele só é normal na hora que a pessoa está sob um risco real. Então, se você estiver na frente de um pitbull bravo e ele está solto, ele está vindo rosnando na sua direção, sinta pavor. Normal, né? Sinta pavor, né? Tem que sentir. Quem não está correndo é que não está normal, né, doutor? Até esse pavor vai ajudar o corpo físico a fugir com um desempenho físico bem maior. Então, sinta pavor. Agora, se ela... então, um rato, ele não oferece tanto risco, mas sinta um pouco de medo. Uma barata. Uma barata, né? Tem mulher que trava diante de uma baratinha. Sim. Tão pequenininha aquele bichinho. Exatamente. É essa percepção de risco extrapolada, equivocada, que, né, configura essas fobias específicas. É normal mulher ter medo de barata. Agora, homem medo de barata não é normal, não.
Tem que fazer umas terapias, Eu né? tenho duas mulheres lá em casa. Minha esposa não pode ver barata. Minha filha, nossa, barata apareceu, ela sai gritando. Sim. Aí eu vou lá matar o bicho. Então, ainda bem que tem um salvador, né? Ainda bem, né? Imagina se tivesse fobia também, né? Ia ter que chamar bombeiro, né? Ia ter que chamar ajuda. Bom, gente, vamos finalizar aqui. O assunto está muito bom. Doutor Jim, o ouvinte que nos acompanha quer falar com o senhor. Qual seria o procedimento? Doutor Jim Ali é médico psiquiatra, tá? Assistente no Centro Médico Alameda e também criador do blog Psiquiatria com Você. Sim. Além da página Psiquiatria com Você, inclusive que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo aqui, nós temos o WhatsApp, que é o 8405. Para você que está fora de Goiânia, nós temos muitas participações aqui no Ponto de Vista fora de Goiânia também, tá? Sim. Então, por favor, anote aí, é 629, tá? 9. Fora de Goiânia, 629 8405 8405 6515. 6515. Sim. Ou pela página do Facebook Psiquiatria com Você. Facebook Psiquiatria com Você. Doutor Jim, obrigado pela honra da presença. Foi uma honra estar aqui e eu queria reforçar o aspecto de busca de ajuda, né? As pessoas não podem e não devem se contentar em sofrer, né? O sofrimento, ele faz parte do aprendizado, mas quando a gente não está conseguindo sair desse sofrimento sozinho, busque auxílio, que ele existe e é muito eficiente. Muito bem. Muito obrigado. Jim, que é médico psiquiatra. Você fala com ele no Facebook, no